Chicão, que é o secretário-geral do PMDB. Como que é a democratização partidária hoje, na nossa atualidade, Chicão? Olha, foi uma luta muito grande dos partidos que defendiam a democracia contra os partidos que defendiam a ditadura, que é o qual inclui o PDS, que deu origem ao PFL e o PP, e parte do PSDB. Então, nós do PMDB sempre defendemos democracia. E dizer que essa cidade se deve muito a nós do PMDB, porque nós que democratizamos, nós que trouxemos aqui os pós-esportivos, nós que trouxemos aqui a questão da saúde, que é os postos iniciais, os postos de saúde inicialmente, nós que criamos aqui as primeiras creches públicas dirigidas diretamente para a prefeitura, que deu sentido a essa conquista da população até hoje, nós que encaminhamos todas as lutas do povo de Uberlândia para poder chegar hoje no padrão de qualidade de vida que tem o Uberlândia de hoje e vai ser para frente também. Estamos aqui no Café do Povo, hein? O Café na Câmara, é um novo bloco do informativo no Canal 7, falando democraticamente com a população aqui presente. Tomando um cafezinho com o Fernando do Democratas. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, tudo jóia. Bem-vindo ao Canal 7, a tela do povo. E sobre a democratização, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Bom, eu sou mais novo que o Chicão, né? Então o Chicão tem uma trajetória muito maior que a minha para poder falar sobre isso. Mas tem uns cabelinhos brancos aí também, né? Esse é para enganar. Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem que entender, a gente até estava comentando sobre isso, a questão do processo, né? Então, se você vê pontualmente algumas questões, igual foi falado pontualmente, qualquer partido político pontualmente vão ter conquista para se falar. Então, se a gente for pensar em termos de democratas, em termos pontuais, ele tem muito a falar. Ele fez parte de um governo que estabilizou a economia brasileira. Então, não há como negar isso. Então, mas se você vê no âmbito geral, talvez algumas coisas, tanto o PMDB, quanto o Democratas, como qualquer outro partido, deixou a desejar. Então, o PMDB, como Democratas, como qualquer outro partido, também deu a sua contribuição. Se fala-se muito da questão de vincular alguns partidos ao regime militar. Então, o que aconteceu? Tem que pensar num contexto maior também. Nós vivíamos a época que o Fernando Henrique Cardoso entrou no governo, que o Brasil estava um caos. Então o Fernando Henrique entrou e estabilizou a economia. Então nós temos vários exemplos pontuais, mas eu concordo com o Chicão da questão de muitas conquistas que o PMDB teve, mas também não tem como jogar também os partidos na lata de lixo, falar que nunca fez nada. Então eu não concordo. Então democratas como o PSDB, como o PP, hoje nós temos um prefeito municipal aqui com 91% de aprovação, uma administração que pegou acabada. Há 8 anos atrás a administração estava arruinada, hoje ele vai entregar, o prefeito que for pegar, seja do PMDB, seja do PT, vai pegar uma prefeitura muito melhor do que ele pegou 8 anos atrás. Então são conquistas dos partidos considerados de direita. Fabiano, o cafezinho tá quente, gostoso, o cafezinho, bate-papo. Deixa eu só perguntar pro Fernando, e o cafezinho tá quente aqui? Tá bom. Vixe, café tá de primeira. Ô Chicão, como é que tá o cafezinho aí? É excelente, mas eu quero dizer que o Fernando também participou da administração há 8 anos atrás. Ele era do PMDB, foi assessor da Secretaria de Saúde. Se ele agora está falando mal de 8 anos atrás, ele também participou, ele também é responsável de tudo que aconteceu. 2002, porque em 2002 eu rompi porque vi que não ia dar certo. O café tá esquentando aqui, viu, Camila? Pega tudo, não perde nada não, informativo no café. Djades, fala do cafezinho mais uma vez e fala desse processo democrático político da nossa cidade, da história de Uberlândia. Fabiano, realmente o bate-papo é bom, você vê que eu já fui filiado ao PMDB, meu amigo Chicão aqui sabe da trajetória nossa. O PMDB tem história realmente em Uberlândia, no Brasil, mas aqui para dentro de Uberlândia, a parte mais importante que essa contribuição do PMDB foi na criação realmente dessas organizações que teve aqui, secretarias, o IPREMO, são as associações de bairro, o Conselho Rural, são, sabe, um trabalho social que ele implantou, que tem que ser valorizado, mas Uberlândia sempre teve bons prefeitos, teve o que trabalhava na área social, né, e tem esses atuais aí que trabalham mais na área física, com grandes obras, mas também nós temos, não pode esquecer, né, a contribuição que o PMDB deu para Uberlândia. A nível de Brasil, o PMDB, ele apoiou Fernando Henrique, ele apoiou Fernando Collor, apoiou Lula e está apoiando a Dilma. Aí eu vejo o grande pecado. Tem no quadro, tem pessoas boas, competentes,
mas eu não sei por qual motivo, né, Chicão, tá só apoiando o governo. Eu gostaria de ver realmente o PMDB presidente do Brasil. O PMDB, então, é um DEM moderno, então, porque sempre taxaram que o Democratas era o PFL por estar no poder. Então o PMDB teve todo o poder, então ele assumiu a postura do DEM. DEM moderno. Porque sempre fala a modernidade que você está colocando no PMDB. Você falou, se ele apoiou o Fernando Henrique. Inclusive teve ministro do Lula que foi ministro do Fernando Henrique. Também. Então quer dizer, então, o DEM também. Então não está tão ruim, então, não. Então nós estamos no caminho certo. Então. Eu quero resumir tudo que os dois disseram. Eu acho que todos esses partidos deram. Ficou em cima do muro. Não, eu acho assim que todos esses partidos deram. Pera aí um pouquinho, Chicão. Pera aí, como é que tá o muro aí? Não estou em cima do muro, eu estou sendo realista. O Brasil da década de 90 para cá, a gente está comentando aqui no café, mas realmente na década de 90, do Fernando Collor para cá, o Brasil vem mudando. Não só a questão lá de cima, a questão do eleitor, ele está tendo visão, não aceita mais o político que pintou uma sujeira, né? O político, ele fez alguma coisa errada, o eleitor não perdoa mais. Mas isso é democratização, Chicão. É a sua ideia, a gente precisa saber da sua ideia também e respeitar ela. Eu, Fabiano. É isso aí. Parabéns. E o Chicão? Chicão, o café tá esfriando, Chicão? Está esfriando, eu vou falar o seguinte, que eu acho que todos os partidos deram a sua contribuição. Eu acho que os representantes aqui do PSDC e do DEM também, eu tenho certeza que vão dar contribuição nas futuras administrações, ou fazendo oposição ou na situação. Nós esperamos estar na situação novamente para continuar o desenvolvimento de Uberlândia, em benefício da população, somente daquelas pessoas que mais precisam. Né? Que a classe média, os ricos já tem a sua estrutura, não precisa tanto, mas as pessoas pobres de Uberlândia, que sofrem muito, né? Que precisa... Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério, Chicão. O telespectador que está acompanhando ali precisa mesmo do olho político dentro da sua casa, da sua rua. Da rua, porque é o seguinte, as estruturas da prefeitura precisam ser colocadas em benefício dessas pessoas. É claro que nós não vamos atrapalhar quem produz, quem gera riqueza, quem investe aqui. Mas nós temos, por exemplo, bairros como Morada Nova, que precisa ser o tratamento de esgoto, que não tem, né? O asfalto, ampliar o asfalto já foi feito um pouco. Os outros bairros precisam também da questão da segurança, da saúde, das unidades de creche que precisam aumentar o número, que a lista de espera é enorme. Então, esse o prefeito fez. Concordo que ele fez também, que administrou, ter muito recurso do governo do estado, muito recurso do governo federal. O difícil é você administrar uma cidade com pouco recurso, com escassez. Tendo apoios, né? Né, Fernando? Tendo apoio. Concordo. Realmente, talvez a grande habilidade hoje do governante é isso que o Chicão falou. Então o Odelmo, ele pegou a verba do governo federal e pegou a verba do governo estadual. Então ele não preocupou com as siglas partidárias, ele preocupou em fazer obra para o povo. É isso que eu queria chegar aqui com vocês nesse café, porque a placa partidária, quando se une, o trabalho desenvolve ao povo, né? Quer dizer que é o seguinte, quando, na época do Dr. Zay, o momento econômico era outro, tanto a nível mundial como a nível local e estadual. Agora, com o governo do prefeito Odelmo, nós estamos num momento de abundância financeira, tanto do governo federal e estadual. E o governador de Minas era Itamar Franco, do PMDB. Então, que era ex-presidente da República. Então tínhamos convergências políticas se quisesse crescer. Mas pegou o estado quebrado pelo Eduardo Areia do PSDB. Foi bem assim. Então ele pegou, nós estamos falando em termos de confluência política, nós tivemos confluência política. Foi tão ruim que perdeu a eleição. Talvez. Lembramos da moratória do Itamar Franco, da briga do Estado de Minas com a presidência da República. Hoje, o município, se ele se isolar do Estado e da União, ele não governa. Então, voltando à questão da convergência, realmente o Odelmo teve uma convergência política, só que ele soube administrar a cidade. Então ele pegou um governo do Estado do lado, que é parceiro do lado, pegou um governo federal Que também é parceiro que do também PP, faz, mas ele não fechou as portas. Porque ele não fechou as portas. Ele poderia muito bem ter fechado as portas e falar, não, vou fazer só as obras estaduais. Então essa convergência teve habilidade política, sim. Então, eu com 1.600.000, eu faria muito mais que... Então, para a gente fechar aqui,
Tá muito bom essa matéria aqui, essa entrevista, porque a gente precisa saber as ideias populares, juntamente com as experiências políticas que estão reunidas nesse cafezinho aqui na Casa do Povo. Vamos fechar sobre o orçamento público, os impostos nossos aí, que vocês também pagam, que vão aos cofres públicos. O que vocês dizem sobre isso? Como que é administrar um cofre público hoje, na política de hoje? Hoje, Fabiano, é o seguinte, a prefeitura, o orçamento dessa prefeitura de Uberlândia, se você vê como que fica o prefeito, por isso que eu falo que a parceria do Estado e a União é fundamental, porque se não vier recurso do Estado ou da União, não tem como o prefeito nenhum fazer grandes investimentos. Eu vou te mostrar por quê. Você pega 46% da folha do orçamento de Uberlândia, 43% é para a folha de pagamento do servidor. Você pega 5% é aqui para a Câmara de Vereador. Você pega 25% é para a educação. Você pega 18% vai para a saúde. Sabe quanto sobra para o prefeito fazer investimento? 5%. Então, isso o Adelmo Leão teve, realmente pegou um país, né, economia equilibrada, realmente ele pegou. Não é só o Adelmo, todos os prefeitos do Brasil que tentaram a reeleição, 76% foram reeleitos, porque estava num país de economia boa, tá certo? O contrário do governo para trás. Então, o orçamento hoje do município, se você não souber trabalhar, não sobra. Se você não tiver as parcerias, nesse ponto o Adelmo teve esse jogo, né? Até com a Dilma está tendo. Então, se você não tiver essa parceria, você não faz grandes obras na cidade, tá certo? E houve a busca de recursos. Então, houve uma habilidade muito grande, sim, do prefeito de fazer um acréscimo nesse orçamento para que pudesse fazer as obras. Então, assim, existe sim uma habilidade política para poder trazer esse aumento desse recurso. Estou vendo aqui, Fernando, que o copo do Chicão está queimando na mão dele ali, o copinho de café do Chicão. Me dá um copinho aí. Aqui, ó. Segura o copinho, Chicão. Está queimando esse copo aí. O que você tem a falar sobre o orçamento público? O orçamento da Prefeitura de Uberlândia, eu conheço ele bem. Eu quero dizer que, realmente, eu quero pegar a parte que o Degiado falou, que é verdade. A percentagem para o investimento é pequena, mas claramente nós não sabemos de fato o que está acontecendo com o orçamento. Nós precisamos ter uma investigação mais profunda. Dizer o seguinte, que Uberlândia é uma cidade que tem um progresso bastante rápido e devido à sua localização geográfica, próximo de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, próximo de Goiânia, de Mato Grosso e tal. Então, Uberlândia é um centro irradiador de empreendedorismo. Quero agradecer a vocês por esse momento aqui na Câmara Municipal, onde falamos de assuntos importantíssimos que decidem o desenvolvimento aqui em Uberlândia. Mais uma vez, obrigado a todos vocês nesse bloco que nasce aqui, o Café na Câmara. É o informativo do Café na Câmara, trazendo a você a democracia com a voz do povo. Vamos ficando por aqui com você nessa tela, Canal 7, o canal do cidadão.